Olá! O que vem à sua cabeça quando se fala em educação financeira? O conceito, cada vez mais difundido, pode suscitar imagens como teoria, palestras e até aulas, mas é um conceito bem prático que se aplica no dia a dia. Aprender como lidar com o dinheiro, saber quanto se ganha, quanto se gasta, como fazer escolhas melhores, como poupar e até fazer um planejamento para alcançar os sonhos. Tudo isso é educação financeira e serve para melhorar a vida das pessoas. E aprender desde a escola contribui para que as escolhas sejam mais conscientes e que tenhamos uma relação melhor e mais saudável com o dinheiro. Hoje nós vamos conhecer a história da advogada Aline Suaper, nascida e criada no Complexo do Alemão, uma das áreas mais violentas da cidade do Rio de Janeiro e que se tornou figura de destaque no campo da educação financeira. Fundadora do Instituto Suaper, que hoje possui mais de 6.000 alunos, ela também é palestrante e escritora com livros publicados em 25 países. E seu objetivo? Transformar a relação das pessoas com o dinheiro por meio da educação, que ele passe de uma fonte de preocupação para uma fonte de empoderamento e realização pessoal. Olá, Aline, seja bem-vinda. Estou muito feliz em recebê-la e para falar de um tema super importante, que é a educação financeira, que muitas vezes passa longe da casa das pessoas. Muito obrigada pelo convite, tenho certeza que hoje nós vamos conseguir ajudar muitas pessoas aqui e, como você falou, é muito importante para a vida de todos os brasileiros. Aline, você é nascida e criada no Complexo do Alemão, um bairro que abriga um dos maiores conjuntos de favelas na zona norte do município do Rio de Janeiro e que por muitas décadas foi considerado uma das áreas mais violentas da cidade. Já é sabido que o local de nascimento afeta a chance da pessoa subir na vida e que não é fácil empreender nas favelas. No entanto, o seu instituto, que forma educadores, tem um faturamento anual de cerca de 5 milhões de reais. Quando é que foi o seu primeiro contato com as finanças? Foram seus pais que te ensinaram a empreender? Como você falou, né, eu fui nascida no Complexo do Alemão, meus pais não tinham muitas condições financeiras e eles começaram a ver que a única forma de mudar aquela história era começar a empreender. Então, desde muito pequenos, meus pais começaram a empreender e eu comecei a ver que empreender dava dinheiro. E eu comecei a aprender com eles, inclusive foi meu pai, que aos 17 anos, ele me ensinou como eu poderia abrir a minha primeira empresa. Antes disso, já tinha feito várias coisas para gerar dinheiro, já tinha vendido brigadeiro, já tinha feito cartão, convite, estampado camiseta, tinha feito vários empreendimentos para conseguir ter um dinheirinho mesmo, mas aos 17 anos foi quando aquele bichinho do empreendedorismo me picou e nunca mais eu saí do mundo do empreendedorismo. Aline, você também possui uma formação robusta em Direito e poderia ter seguido uma carreira promissora como advogada, né? Um caminho que muitos consideram seguro e tradicional. No entanto, você escolheu um caminho completamente diferente e resolveu se dedicar à educação financeira, uma área que, apesar de suma importância, ainda é pouco explorada. Eu gostaria de entender quais foram as experiências pessoais ou então as observações sobre as necessidades da sociedade que a levaram a perceber que você poderia fazer uma diferença muito maior como educadora financeira do que como advogada. Sim, quando eu comecei minha carreira como advogada, ainda na faculdade, eu passei no concurso e fui trabalhar na Defensoria Pública como estagiária. E eu trabalhava lá no Complexo do Alemão, perto do Complexo da Penha, e na área de família. E o que eu via? Que a maioria das pessoas que chegavam lá, elas chegavam justamente pelas brigas financeiras. Porque os pais não pagavam pensão, porque as mães não tinham dinheiro suficiente para sustentar aquelas crianças e aí entravam naquela disputa. Além disso, depois que eu me formei, eu comecei a atuar na área de família e as brigas eram novamente por causa do dinheiro. Dentro dessa minha trajetória, eu também fui dona de uma escola de educação infantil, num bairro de classe média alta, no Recreio dos Bandeirantes. Os pais lá não tinham a mesma realidade do que os pais que eu assistia lá na Defensoria Pública. Eles eram médicos, eles eram atores, empresários, e os problemas eram os mesmos. Eles brigavam por causa de dinheiro, eles ficavam devendo a escola, eles se separavam e tinha sempre a briga de quem vai continuar pagando a escola. E esse ponto foi o que chamou mais a minha atenção,
porque como advogada ou como dona da escola, eu estava atuando para tentar solucionar um problema depois que ele acontecia. E quando eu comecei a estudar educação financeira, eu percebi que eu conseguiria ajudar mais atuando na base, ensinando as pessoas para reduzir esse tipo de problema. E eu me apaixonei por essa área, pela educação financeira. Comecei a ensinar os casais a lidar com dinheiro, resolver os problemas financeiros para não acarretar num divórcio. E depois eu fui me apaixonando mais. Hoje, minha formação de educadores financeiros e a minha metodologia, eu ensino até para crianças nas escolas. A gente vai atuando realmente na base, onde começa ali os principais problemas para que eles cresçam mais saudáveis. Nós vamos falar sobre todas as áreas de atuação do seu instituto, que é sensacional e, se não me engano, já está no mundo inteiro, né? Em cerca de 20 países, mais ou menos. Isso, 25 países. Nem eu sabia, quando eu comecei, que a gente conseguiria alcançar uma comunidade de brasileiros e de pessoas que falam por tantos lugares. Hoje são 25 países. A sua trajetória desde o Morro do Alemão até se tornar uma renomada educadora financeira realmente é inspiradora. Crescer num ambiente enfrentando tantos desafios socioeconômicos poderia desencorajá-la, mas, no entanto, você escolheu impacto e transformação. Como é que as vivências da sua infância e também da sua juventude no Morro do Alemão impulsionaram sua paixão pela educação financeira, né? Eu pergunto isso porque elas moldaram os valores e a missão do instituto que você criou, um instituto que nasceu do desejo de tornar a educação financeira mais acessível e que acredita que a vida rica vai muito além do dinheiro. Exatamente. Além de morar no Complexo do Alemão, eu sempre me envolvi em ações sociais dentro da própria comunidade. Então, quando eu tinha 13, 14 anos, dentro da própria comunidade, a gente tem as pessoas que têm algum recurso financeiro. Os meus pais trabalhavam, eles tinham, né, como manter a gente. Eu não precisava trabalhar quando criança para ajudar em casa, mas outras famílias tinham uma situação ainda pior. Dentro da comunidade existiam locais que nem saneamento básico tinham. E eu vivenciei isso na prática. Eu olhava para aquela situação e eu via, hoje os meus pais, eles moram num apartamento que faz parte de um bairro ainda muito violento, mas eles conseguiram evoluir. O que eles fizeram para isso? Eles estudaram, eles empreenderam, eles buscaram melhores condições de vida. Então, a minha mentalidade sempre foi voltada para encontrar recursos que a gente pudesse fazer para poder crescer. Os meus pais, eles conseguiram sair também da comunidade por meios próprios, empreendendo. De lá eles se mudaram para o Meier, depois eles se mudaram para o Recreio. Eu fiz o mesmo caminho, eu fui empreendendo e conseguindo construir minha casa, conseguindo construir meu negócio, depois evoluindo mais. E essa experiência me mostrou os dois lados. Hoje eu digo que eu tenho uma visão que contempla essas duas áreas, porque ao mesmo tempo que eu vivenciei a escassez de você não ter recursos dentro de uma comunidade, como eu tenho hoje amigos e vivência de pessoas que são multimilionárias, que têm uma vida completamente diferente. E a gente consegue ver que, pessoalmente, os problemas com dinheiro acabam sendo muito parecidos, no sentido de como eu uso, como eu guardo, como eu ajudo outras pessoas, mas, em contrapartida, as realidades são muito diferentes. Então, eu trago isso para a minha metodologia e eu tenho uma força, uma crença muito forte de que qualquer pessoa pode mudar a situação financeira. Porque eu vi isso acontecendo na prática. Eu vejo isso acontecendo na prática. Qualquer pessoa. Para a gente encerrar esse bloco, eu queria que você falasse um pouquinho do seu instituto. Hoje eu comecei ensinando as pessoas a cuidar do dinheiro, a fazer uma reserva para não precisar passar por tantas necessidades. Depois disso, eu vi que eu tinha um conhecimento que as pessoas, mesmo pessoas que já trabalhavam com finanças, não tinham. Justamente porque faz parte dessa minha vivência, dessa minha história de vida, que é diferente da maioria das pessoas. E eu comecei a ensinar o que eu ensinava para outros profissionais. E comecei a formar educadores financeiros. Isso cresceu, virou um instituto. Hoje nós temos mais de 8.000 alunos
no Instituto que forma profissionais. Esses profissionais, eles dão palestras, fazem treinamentos, fazem mentoria, consultoria com outras pessoas. Além disso, formam professores que ensinam para crianças. A gente tem uma ONG que presta orientação financeira para essas pessoas de comunidades, para empreendedores nas comunidades. Depois desse caminho do Instituto, eu criei 2 franquias que hoje também levam educação financeira para as escolas e para as empresas, e tudo isso tem um único centro aqui, que é fazer as pessoas terem uma melhor consciência a respeito dos recursos que elas têm, como usar e como tornar isso um benefício. O dinheiro deixar de ser um problema e se tornar um recurso poderoso de mudança de vida. Hoje esse é o objetivo do meu instituto, do meu trabalho. Aline, um dos temas que ganhou destaque nos veículos de comunicação foi a separação da atriz Larissa Manoela de seus pais após a atriz tomar controle da vida financeira na carreira. A celebridade, que conquistou reconhecimento desde a infância, optou por abdicar de tudo aquilo que acumulou ao longo de 18 anos, transferindo um patrimônio avaliado em cerca de 18 milhões de reais para os seus pais. E numa das entrevistas concedidas pela atriz, ela revelou como é que era a relação entre eles. E no áudio, a Larissa chega a pedir dinheiro para comprar comida na praia, né, para pagar a conta de um milho, de um sorvete e de um mate. Então, a partir disso, a pergunta que eu faço é: a inclusão da educação financeira na grade escolar seria uma solução para formar cidadãos capazes de gerir as finanças na vida adulta? Você acredita que a relação da atriz com os pais seria diferente se a Larissa Manoela tivesse conhecimento sobre educação financeira? Com certeza. Quando a gente fala da escola, a escola tem um papel de formar o cidadão na integralidade. Mas esqueceram do dinheiro. Todo mundo vai precisar do dinheiro. Uns vão ser médicos, outros são empresários, atores, atrizes. Todos vão precisar lidar com dinheiro. E no caso específico da Larissa Manoela, ela começou a rentabilizar com a carreira de atriz muito nova. E os pais assumiram esse controle. Se a gente pensa numa escola que fala sobre o dinheiro, sobre para onde vão os recursos, quais são as formas de utilizar, porque eu ensino isso para criança que tem 6 anos de idade. Ensino como ela divide o dinheiro da mesada, como ela pode guardar o dinheiro para usar no futuro, como ela pode usar eu também. Se a Larissa Manoela tivesse tido esse tipo de conversa com 6, com 10 anos, ela teria questionado os pais, não no sentido de ir contra, mas de abrir um diálogo. Mostrar que, sim, tomar decisões sobre o dinheiro dela. Quando a gente ensina uma criança a tomar decisões na vida, infância ainda, a gente prepara ela para se tornar adulta. Quando não fazemos isso, fez 18 anos, e agora? Entrega o dinheiro todo. Ela nunca fez, ela nunca cuidou de um pouquinho do dinheiro. Como que ela vai cuidar de tudo agora? Então, a educação financeira é importante, sim, para que as crianças que nem têm essa conversa em casa já estejam preparadas para começar a conversa com os pais. É interessante isso que você falou, porque quando a criança não tem essa educação em casa ou na escola, quando ela cresce um pouquinho e ganha o crédito bancário com 18 anos, ela sempre vai ser endividada, né? Nunca usou cartão de crédito, não sabe o que é cheque especial, e aí perde o controle porque não sabe administrar. Por isso que a maioria dos jovens também estão endividados, né? Queria que você explicasse um pouquinho pra gente sobre isso. Exatamente, eu já atendi vários clientes que começaram o endividamento com o cartão que o banco deu, com a kit de cheque especial, logo que abre a conta. Eu recebi. Quando eu comecei lá na minha faculdade, tinha um banco que abria a conta, dava pra gente um cartão de crédito, um limite, e algumas pessoas falaram para mim que gastaram o dinheiro achando que ia precisar pagar. Para mim não fazia sentido, porque eu tive contato com dinheiro muito cedo. Com 9 anos eu vendia brigadeiro e meu pai tinha me ensinado. Eu ia pegar o dinheiro para comprar o outro material e guardar a outra parte. Então eu aprendi com 9 anos. Se eu tenho dinheiro para lata de leite condensado, eu vou vender e eu posso comprar 2. Eu guardo uma e compro a próxima. Eu sabia disso. Mas eu atendi muitos adultos que com 18 anos não faziam ideia.
não sabem que tem que pagar condomínio, não sabem que tem que pagar luz, é como se tudo acontecesse. Então, quando a gente diz isso na infância, esse adolescente, ele já cresce sabendo que ele tem uma conta para pagar. Se ele se ele sair de casa aos 18 anos, ele vai precisar assumir responsabilidades, porque ele sabe que tem uma conta. Então, a gente introduz esse assunto, que as pessoas acham que não é assunto de criança, mas é assunto da vida, a gente precisa introduzir desde cedo. Como os pais não tiveram essa educação, como que eles vão ensinar? Por isso a importância da gente trazer isso justamente para dentro das escolas. Falando nisso, o governo de São Paulo anunciou a reformulação do ensino médio no estado para o ano letivo de 2024. E a Secretaria de Educação decidiu reduzir o total de itinerários formativos e inseriu novas disciplinas na grade escolar, como educação financeira. A gente sabe que dinheiro é um recurso bem utilizado significa mais segurança, mais conforto, quer dizer, uma vida bem melhor. Baseado nisso, Aline, qual seria a forma ideal de implementar essa integração e que conselho você daria para os jovens que querem aprender a usar o dinheiro de uma forma mais consciente e a investir melhor? Muito importante essa inserção de São Paulo. Acredito que todos os estados seguir o mesmo modelo, porque esse adolescente, ele sair da escola e ele vai ser inserido no mercado de trabalho. Qual é o padrão normal? Ele recebe o salário e ele gasta tudo. Quando ele gasta todo aquele dinheiro porque ele não sabe o que fazer, ele não tem a menor gestão, ele vai perpetuando isso pelo resto da vida e tendo um padrão: eu nunca tenho dinheiro. Quando o jovem, ele precisa aprender isso na escola, e é importante que a educação financeira não seja só sobre juros compostos, sobre cartão de crédito. É importante ensinar a fazer uma gestão do dinheiro, a fazer uma reserva. Para uma reserva, um adolescente, por exemplo, que começa a investir, mesmo com poucos valores, ele pode chegar a acumular R$1 milhão em 20 anos. Enquanto aquele jovem que nunca vai investir, a única forma que ele imagina que ele pode ter R$1 milhão é ganhando na loteria ou, de repente, participando de um reality show. Porque, fora isso, como que ele vai chegar se ele não nasceu rico? O jovem, ele precisa aprender que a melhor hora para ele começar a cuidar do dinheiro dele é quando ele começa a receber o dinheiro. Seja na infância com a mesada, seja na fase do estágio ou no primeiro emprego. Todas as vezes que receber o dinheiro, faça uma boa gestão. Separa uma parte para gastar, porque é importante, separa uma parte para investir num sonho e separar uma parte para investir, que vai ser o dinheiro da riqueza. É aquele dinheiro que vai virar R$1 milhão se ele for consistente todos os meses e investir uma parte dele. Para quem é jovem, se ele investir 30%, vai ser excelente, porque ele vai chegar mais rápido no objetivo. E tem que pensar também no longo prazo, né? Porque a mágica não acontece de uma hora para outra. Ensinar as crianças com um planejamento a longo prazo, porque hoje é tudo muito imediatista. Exatamente, principalmente para essa geração, que tem tudo em 1 minuto, tem tudo em 30 segundos, ele não consegue imaginar que ele vai chegar aos 40 anos, que ele vai chegar aos 60, e o dinheiro magicamente não vai. Dentro da linha de investimentos, um dos fatores mais importantes é o tempo. Ou seja, quando a gente ensina isso mais cedo, nós estamos potencializando um dos fatores mais importantes, que é o tempo. Pode ser que ele separe R$50 para investir todos os meses, falando de um adolescente que ganha uma mesada. Se ele aprender a fazer isso e tiver paciência para investir ao longo da vida, ele vai ser um jovem que vai estar acima dos 1% da população, porque só 1% da população tem realmente a consistência de investir para o futuro. Aline, bons resultados podem ser conquistados por aqueles que, como você já bem disse, desde cedo aprendem a usar bem o dinheiro. A educação financeira na infância, você já citou isso, reverbera na vida adulta, não apenas em questões ligadas às finanças, mas também em aspectos da vida pessoal e profissional. Quando a educação financeira é cultivada desde a infância, ela permite que, ao se tornar adulto, essa criança tenha mais autoconfiança, mais sabedoria, principalmente mais consciência dos seus gastos. E o resultado
resultado disso, claro, são pessoas com menos impulsividade, menos consumismo, mais responsáveis. Então, além das aulas formais sobre o tema, eu acho que você também já citou, é importante exemplos, né? Os exemplos que se tem dentro de casa são importantes. Então, como aproximar as crianças da realidade das finanças domésticas, se muitas vezes os pais não corroboram com uma vida financeiramente saudável? Como é que os pais vão passar essa informação para a criança se nem eles sabem como administrar o próprio dinheiro? É uma grande oportunidade para os pais começarem a aprender. Quando nós começamos esse trabalho de educação financeira, muitos pais chegaram para a gente e falaram: nossa, o meu filho agora está me incentivando a pensar numa reserva, eu nunca pensei. Ele falou comigo sobre isso. E eu não estou falando de adolescente de 18 anos, estou falando de criança de 9, conversando com os pais. Então, é uma oportunidade para os pais sentarem juntos e conversar com os filhos, fazer um planejamento de sonhos. O que nós queremos alcançar como família? Que nós podemos sentar, conversar, reduzir alguma despesa, para onde nós queremos viajar, em qual casa nós queremos morar. Os pais, eles não precisam ter uma vida perfeita para ensinar para o filho. Ele pode se colocar em aprendizado junto com os filhos e essa evolução vai ser em conjunto. Até ser sincero e falar: filho, eu não aprendi isso quando eu era criança, quando eu era adolescente. Que bom que nós estamos tendo a oportunidade de falar sobre isso agora. Hoje, nossa situação financeira não está boa, mas eu quero melhorar. Eu quero que você, inclusive, ajude para que a gente consiga fazer um bom planejamento aqui dentro de casa. Aline, no cenário atual do Brasil, estatísticas revelam uma profunda crise de endividamento familiar e um alarmante desconhecimento sobre a gestão das finanças pessoais. Parece que a necessidade de educação financeira é mais urgente do que nunca. Observando esses dados, fica evidente que muitos brasileiros enfrentam grandes desafios para manter suas finanças sob controle, com 79% das famílias endividadas e uma proporção especial delas gastando mais do que sua renda. Além disso, quase metade da população não suporta fazer qualquer tipo de gerenciamento orçamentário, refletindo uma baixa percepção sobre sua própria capacidade financeira. Eu vou dar um exemplo pessoal, né? Eu moro num condomínio considerado de alto padrão, onde claramente percebe-se que aqueles que administram o recurso do condomínio, eles não têm a menor ideia da palavra gestão financeira. Quando a gente abre a planilha de prestação de contas, é uma coisa tão infantil e absurda que faltam até palavras para explicar. Então, é nítido que sobra recurso, mas que ele é mal utilizado. Então, eu trouxe esse exemplo aqui porque ele vai de encontro com os dados da pesquisa, né? Tá claro que a falta da educação financeira entra na casa de todas as pessoas, com recurso e sem recurso. Então eu pergunto, por que o brasileiro tem tanta dificuldade em lidar com o dinheiro e como fazer para contornar esse problema que atinge quase 80% da população nessa altura do campeonato? Isso é cultural, nós não aprendemos a lidar com dinheiro e ainda aprendemos que dinheiro é chato. Então eu vou buscar sempre o que é mais divertido. Eu quero, no meu tempo vago, eu vou tomar uma água de coco, eu vou assistir um programa de TV, uma novela, mas eu não quero olhar para aquilo. E isso a gente fala tanto da gestão financeira da casa, como no caso de muitos condomínios, associações, onde as pessoas não querem falar sobre prioridades. Como a gente consegue mudar isso? Entendendo que a gente está falando do coração daquele sistema. Se você tem uma família, o coração daquela família, o que vai fazer a gente manter a luz, a água, o condomínio, a alimentação, é justamente o dinheiro. Como que eu não vou olhar para isso? Eu preciso dar prioridade para isso dentro da minha casa. Dentro da que eu escrevi aqui no meu livro, que eu fiz um livro falando sobre esse gerenciamento financeiro pessoal, eu falo justamente sobre a relação da organização da casa com uma organização financeira. Quem gosta de viver numa casa desorganizada? Com a louça suja, com a roupa de cama amassada, com o chão cheio de poeira? Ninguém gosta. E por que eu vou viver com a minha vida financeira desorganizada? Vou jogar o lixo para baixo do tapete, vou deixar acumulando e vou fingir que nada está acontecendo. Então essa cultura do deixa para depois,
eu não gosto de matemática, isso não é importante, faz com que as pessoas entrem num buraco cada vez mais profundo de desorganização e de endividamento. Uma pesquisa do Serasa revelou que 93% das brasileiras lidam ativamente com as finanças de suas famílias. Dentre elas, 32% são as únicas responsáveis por manter as famílias financeiramente. Os dados comprovam a responsabilidade que recai sobre a mulher ante a organização do dinheiro do seu lar, além, claro, de ser cobrada para dar conta da casa, da família, do trabalho e até da própria saúde física e emocional. E uma coisa que eu achei interessante quando a gente pensa sobre isso é que a mulher moderna conquistou seu lugar no mercado de trabalho e, consequentemente, sua independência financeira, mas parece que não alcançou o conhecimento necessário para gerir seus próprios recursos e os da sua família. Você lançou um livro para ensinar as mulheres a ter o melhor controle do dinheiro. Aline, num país onde 40% das casas são chefiadas por mulheres endividadas, como é que a educação financeira pode ajudá-las a realizar boas escolhas? Precisa ser amiga. A gente precisa fazer as pazes com esse dinheiro. Entender que o dinheiro ele tem que ser um aliado e que nós, como mulheres, nós fomos criadas para não falar sobre dinheiro, mas de lutar por ele. Então a gente acaba trabalhando, buscando espaço no mercado de trabalho. Quando o dinheiro chega, ao invés de eu receber como um amigo e cuidar, eu acabo meio que me sentindo culpada e tentando ajudar todo mundo. Quando a mulher ela faz esse olhar para dentro, entende a forma que ela se comporta com o dinheiro, ela começa a se tornar a dona do dinheiro. Esse é o tema do livro, né? Seja dona do dinheiro. E eu uso esse termo porque quanto nós fomos donas de casa. Quantas vezes, né, as pessoas perguntam, mas você é dona de casa? Não, eu sou dona da casa e eu sou dona do dinheiro também. Eu preciso assumir esse controle. E isso vai passar, sim, por uma parte que é uma parte de registrar, que eu falo que é quando a gente coloca a ordem na bagunça da casa, né? Eu consigo entender o que tem dentro dessa casa, por mais que as mulheres não gostem, porque chega em casa, tem que cuidar de filho, fazer comida, cuidar da casa, precisa ser uma tarefa, precisa ser uma coisa prazerosa, mas prioridade, olhar para a vida financeira também. Dentro desse olhar para ela como mulher. O quanto eu estou abrindo mão das minhas coisas para assumir o papel de todo mundo nessa casa, o quanto eu abro mão de investir no meu próprio crescimento profissional, pessoal, meu lazer, para ajudar outras pessoas. Então, quando a gente faz esse olhar para dentro, a gente muda a forma que a gente organiza as coisas e muda a forma com que organiza o dinheiro também. O dinheiro passa a ter uma outra prioridade, até mesmo abrindo portas para a mulher ganhar mais dinheiro. Porque quando ela aprende a dimensionar o quanto ela gasta e para onde o dinheiro vai, ela começa a perceber, eu não estou sendo tão valorizada nesse trabalho, eu não estou cobrando o que eu deveria cobrar pelo serviço que eu presto, eu não estou rendendo tanto que eu poderia render nesse trabalho, eu vou trocar de trabalho. Então ela começa a fazer uma autoanálise mesmo e entender o valor dela e o valor do dinheiro que ela tem. É um mergulho que a gente precisa fazer para fazer essas pazes com o dinheiro. Pegando um pouquinho esse gancho da sua resposta, o nosso comportamento, né, o nosso comportamento com o dinheiro está intimamente ligado ao nosso comportamento com a vida. Se você não cuida de você, das suas relações, do seu tempo e de tudo que te faz progredir na vida, é quase 100% de certeza que você não sabe cuidar do seu dinheiro. Gostaria que você explicasse um pouquinho mais sobre isso, dessa ligação que existe entre dinheiro e comportamento das pessoas com as 9 leis inegociáveis da vida, que eu aprendi com você. Sim. Sim, tem total relação com isso. Muitas vezes a gente negligencia algumas áreas e coloca muito foco nas outras. Então, por exemplo, existem aquelas mães que elas botam total foco nos filhos e ela quer ser uma mãe perfeita. Ela vai se dedicar, mesmo que trabalhe, ela vai se dedicar um sobreturno para dar conta dos filhos, para fazer tudo o que eles querem, para atender tudo o que eles querem, e ela vai negligenciando as outras áreas. Ou seja a saúde, o peso, os relacionamentos, o dinheiro
também, principalmente, e ela vai dando um foco no outro. Outras mulheres, elas começam a dar foco só ao trabalho, e entra no que eu falei, você trabalha, ganha muito dinheiro, mas não dá importância para ele, e acaba deixando a outra área de lado. Quando a gente entende que eu preciso olhar para a minha vida e entender que eu tenho problemas, eu tenho filhos, eu tenho casa, marido, trabalho, mas eu não posso negligenciar essa área da minha vida. O que eu preciso fazer? Eu preciso pedir ajuda, eu preciso aceitar essa ajuda, eu preciso, como mulher, aprender a dizer não, que é uma coisa tão difícil. A gente aprende a dizer não para aquele brigadeiro, para aquele bolo de chocolate, mas muitas vezes a gente não aprendeu a dizer não para alguém que pediu um cartão emprestado. E a mulher vai se endividando, vai arrumando problemas porque ela não consegue dizer não. Então eu preciso aprender qual é a forma que eu tenho que me relacionar com o meu dinheiro e com as pessoas ao meu redor para dar prioridade para isso. Porque, na verdade, Laura, quando a mulher ela fica sem dinheiro, ela acaba se submetendo a muitas coisas que ela não gostaria porque ela não tem dinheiro. E aqui a gente fala, e são casos muito graves, né? De abuso dentro de casa, abuso doméstico, abuso moral em trabalhos, que a mulher não pode sair porque ela precisa financeiramente daquele dinheiro e ela não tem uma reserva financeira para sair daquela relação ou daquele trabalho. Então a gente precisa entender que não é sobre o dinheiro, é sobre a vida. E quando a gente olha para isso e entende, eu preciso dar um jeito nisso, não é rápido, não é imediato. É um trabalho de educação, um trabalho de conscientização e de mudanças de hábitos que vão mudar esse comportamento. Para a gente encerrar esse bloco, o governo federal lançou o Desenrola Brasil, o maior programa de renegociação de dívidas que tem o objetivo de recuperar as condições de crédito de devedores que possuem dívidas negativadas. Só para a gente ter uma ideia do que a gente está falando, mais de 800 companhias com saldo a receber de consumidores negativados entre janeiro de 19 e dezembro de 22 se cadastraram no programa. Então, é claro que o Desenrola Brasil é uma importante iniciativa do governo para enfrentar os desafios econômicos do país, porque à medida que ele contribui para reduzir a inadimplência, para melhorar a situação das famílias, ele também impulsiona a economia. Mas num país onde a grande parte dos consumidores, os consumidores endividados são de baixa renda, quer dizer que o dinheiro não sobra no fim do mês, não tem a reserva que você acabou de citar, a probabilidade de retornarem ao endividamento é enorme, né? Então, apesar do programa ter ajudado muitos brasileiros a limpar os nomes e a ter acesso a crédito, eu vejo que o efeito será apenas temporário. Então, Aline, qual a importância da educação financeira para evitar que as pessoas entrem nesse ciclo constante de endividamento e consigam, de fato, fazer um gerenciamento financeiro adequado da sua renda familiar? Como é que o governo pode ajudar com isso? O que você falou é perfeito. A gente tem só um analgésico para curar uma doença, porque foi um programa muito bom, ainda acontece, né? Ele dá um estímulo para o mercado todo, porque quando a pessoa consegue negociar aquela dívida, ela volta a ter acesso ao crédito, ela pode comprar novamente. E isso, claro, ele vai movimentar o mercado, o que é muito bom. Só que o problema, ele é mais grave. Se eu estava endividado porque eu não tinha um planejamento financeiro, porque o meu dinheiro não sobra, não cabe aquela parcela no meu orçamento, e eu estava endividada, eu paguei, mas eu vou continuar endividada, porque eu vou continuar comprando as mesmas coisas e vai continuar não cabendo no orçamento. Então a gente precisa de um trabalho feito na base, de entender qual que é a capacidade de pagamento daquela família, e aí eu preciso entender quem são as pessoas daquela casa que trabalham e ter um planejamento financeiro que caiba naquele orçamento. Muitas vezes as pessoas, elas têm a visão do planejamento financeiro que é qual a quantidade de crédito que eu tenho. Muitas pessoas têm um salário de R$3.000, só que tem um limite no cartão de R$5.000. E elas acreditam que elas podem viver com R$5.000. Mas elas não têm 5 mil para viver, elas têm 3. Então, precisa realmente caber dentro desse orçamento para que ele não volte ao endividamento. O endividamento hoje, ele é tão cruel porque as pessoas elas trabalham para pagar as dívidas.
Não é uma situação muito diferente da escravidão, onde as pessoas trabalhavam para ter comida e moradia. Não é tão diferente. Hoje as pessoas pagam moradia e energia, em alguns casos, alimentação e já se endividam com todo o restante. Então a gente precisa de uma conscientização. Aline, no contexto da educação financeira, frequentemente discute-se sobre as diferenças nos desafios enfrentados por pessoas em diferentes estratos socioeconômicos. Como especialista no setor, você observa diferenças significativas ao ensinar indivíduos de backgrounds econômicos distintos? Os problemas são os mesmos, você já falou especialmente quando a gente fala em dinheiro, mas quais são as principais diferenças que você percebe ao educar pessoas que vêm de condições mais humildes em comparação com aquelas que já possuem uma condição financeira mais estável, até mesmo mais riqueza? As pessoas que vêm de uma condição mais humilde, mais simples, elas vão ter mais desafios por falta de recurso. E isso a gente não pode negar. Muitas pessoas não têm o mínimo para manter a sobrevivência. Se a gente considerar um custo de vida de uma família hoje, é impossível uma família viver com um salário mínimo. A gente precisa de outra pessoa trabalhando na mesma casa para compor uma renda. Então a gente lida com esses desafios e vai buscar aumento de renda. Esse é o principal objetivo. Se eu hoje vou educar alguém que está numa situação financeira como era a situação dos meus pais, a minha situação quando eu comecei, a gente precisa focar em aumento de renda. Como a gente faz essa boa gestão e gera outras fontes de renda, não dependendo só de um salário. Quando eu venho para uma classe média, os desafios são diferentes, porque a gente já começa a pensar em ter mais conforto. Eu vou pensar numa escola melhor para o meu filho, eu vou pensar numa viagem, eu quero roupas melhores, eu quero comprar um carro. E muitas vezes esse brasileiro de classe média, e a gente está falando de uma família que vai ter uma renda de 7 a 10 mil reais, não cabe tudo nessa renda. Ele acredita que ele tem condição de ter tudo isso porque ele tem crédito, mas ele não tem capacidade de pagamento para tudo isso. E aí começa o endividamento. Hoje a gente acha que o endividamento é muito ligado a quem tem pouco recurso financeiro, mas não é. A classe média hoje ela é altamente endividada, porque ela se endivida buscando esse conforto, buscando o consumo, que é justo que a gente busque, porque evoluímos, crescemos na vida, mas é importante ter a consciência de que isso precisa ser sustentável. E quando a gente fala numa classe mais alta, aqueles que têm o faturamento hoje classificado, né? As pessoas que têm renda superior a 25 mil, 30 mil reais, elas também vão encontrar desafios, porque elas têm maior potencial de pagamento, mais acesso a crédito, pouquíssima noção de gestão financeira e elas acabam se endividando também. Tenho clientes com salários de 50, 60 mil, que hoje para a realidade brasileira é um salário muito alto e que ficaram altamente endividados porque eles começaram a ter uma nova realidade sem essa gestão, sem essa visão de gestão. Então a gente precisa fazer todo um ajuste. Qual é a diferença? É mais fácil eu resolver esse problema quando eu tenho dinheiro do que quando eu não tenho. Então, os desafios são diferentes e são muito mais difíceis para quem não tem. E a gente precisa trabalhar para que essa diferença social seja diminuída no Brasil. Ainda é muito forte, mas eu acredito que a gente consiga, com educação, incentivando o empreendedorismo, a gente consiga reduzir um pouco essa diferença social. Eu confesso que eu aprendi já na faixa dos 20 anos a diferença de crédito e capacidade de pagamento, porque antigamente eu falava, bom, se eu tenho crédito eu posso pagar, e na verdade não é bem assim, né? Você tem o crédito, mas às vezes você não consegue pagar a dívida. Exatamente, isso é uma noção que, foi bom você ter falado isso, as pessoas não têm mesmo essa noção. Você imagina, se o banco me deu um cartão que tem um limite de 10 mil, é porque eu posso pagar isso, e aí você vai lá e gasta, aí o outro banco também te dá mais 10 mil de limite, o outro banco te dá mais 10, daqui a pouco você tem 50 mil de limite, mas seu salário é 5. Qual é a conta que fecha? Então, quando eu falo aqui de capacidade de pagamento, é de na hora de colocar tudo no papel, você entender, eu pago tanto de aluguel ou de financiamento da minha casa,
tanto de condomínio, de restaurante, de saúde, eu vou listar tudo e aí eu vou falar, opa, eu posso fazer prestações para comprar um celular, para pagar uma viagem, para comprar uma roupa nova, de até X. Esse é o valor que eu posso. Não importa se o cartão de crédito tem 50 mil reais de limite, essa não é a tua capacidade de pagamento. E quando a gente não tem essa visão, que as pessoas não têm, inclusive agora existe uma recomendação do Banco Central que os bancos devem ensinar educação financeira para os seus clientes, né? Tem uma questão aí envolvida de será até que ponto eu vou realmente ensinar ou que eu vou deixar de vender, isso é uma relação de consumo, mas é muito importante as pessoas entenderem, e a gente falou um pouquinho do livro, né, Laura? Aqui no livro, uma das atividades que eu peço para as minhas leitoras fazerem é pegar um caderninho e começar a anotar ali, ponto a ponto, para descobrir o quanto ela tem de custo de vida, que o custo de vida é quanto a sua vida custa para você viver, e quanto ela tem de capacidade de pagamento para adquirir uma nova dívida. Porque aí isso vai ficando mais claro, a gente vai tirando a complexidade do negócio e vai tornando isso mais claro. Eu cresci vendo minha mãe anotar as coisas no caderninho. Tudo ela escrevia, eu falava, mas até chiclete, até chiclete. E ela grampeava as notas ainda para depois, né, fazer um encontro de contas, e tinha um caderno que era só dos gastos da família. Então, assim, muito bom. Na época não tinha computador, né, mas ela tudo no papel, mas foi bem útil. Você falou, olha a importância, às vezes a gente acha que não, mas quando você assimila, você cresce e assimila, você vê a importância de você anotar e ver todos os seus gastos, onde você está gastando mais, o que você pode cortar, né, para poder gastar com outra coisa. Eu comi todo dia eu chupei uma balinha, preciso? Não, então vamos cortar, vamos fazer escalonado ao longo do ano, quanto eu gastei. Às vezes a gente acha que não é nada, mas quando você multiplica por 12, né? Exatamente, um cliente, uma vez a gente fazendo esse exercício, ela chegou à conclusão de que ela tinha comido um carro por ano num aplicativo de comida, de lanche. Por quê? Porque estava com vontade e vai lá e pede. E quando vê, não era prioridade e ela queria ter trocado o carro, não conseguia trocar o carro porque não estava cabendo no orçamento dela. E ela fez as contas e viu, se eu cortasse só os lanchinhos que eu fiz ao longo do ano, teria conseguido trocar o meu carro. Então, essa noção da gente realmente colocar no papel, e por mais que hoje a gente tenha aplicativo, Excel, planilha, gente, o caderno continua funcionando. Inclusive, eu falo para os meus clientes que é melhor, porque a gente consegue tocar, você consegue realizar, visualizar, né? No planejamento, no macro. É diferente, parece que quando você bota no aplicativo, as contas vão conectando automáticas, você nem olha para aquilo e você não tem consciência. Na hora que você começa a anotar, tem uma hora que dá até uma dorzinha no coração, sabe? Minhas leitoras falam isso, Aline, deu uma dor no coração, quando eu vi o tanto que eu gastei, que eu não precisava. Desnecessário, né? Poderia estar colocando em outro lugar. Exatamente, aí aquela viagem do sonho não acontece, a troca do carro, a reforma da casa, porque o dinheiro ele foi saindo de pouquinho em pouquinho. Antigamente, a gente conseguia ver porque a gente usava mais dinheiro de papel, então as pessoas estavam com salário, ela via que o salário ia sumindo, né? Hoje em dia não, hoje em dia você passa o cartão, usa o crédito, o Pix, e vai embora. Quando você vê, para onde foi o dinheiro? Sumiu, e a vida passa, e a pessoa não tem reserva, não realizou sonhos, não evoluiu, porque nunca teve dinheiro. Então, a gente tem que mudar isso. Sendo oriunda de uma das comunidades mais desafiadoras do Rio de Janeiro, hoje você ocupa uma posição única para influenciar positivamente as realidades financeiras de muitas pessoas. Como você, na posição de empresária e de educadora financeira, tem trabalhado para reverter o ciclo de dificuldades econômicas em comunidades como o Morro do Alemão? Quais iniciativas o Instituto SWAP possui que visam empoderar economicamente essas comunidades
comunidades, trazendo não apenas conhecimento, mas também oportunidades reais de mudança? A gente atua com palestras, treinamentos. Eu mesma vou a essas comunidades para fazer e falar para aqueles empreendedores, para que eles consigam ver uma pessoa que foi criada ali, que teve as mesmas oportunidades e que conseguiu mudar essa realidade. A gente atua muito com os empreendedores, porque os empreendedores dentro das comunidades, eles geram emprego, eles geram renda, eles incentivam outros iniciantes, né, profissionais que estão começando a ter uma profissão. Então a gente atua nessa área também. E hoje, das minhas missões é a gente incluir essa educação financeira nas escolas públicas, porque eu vejo que atingindo as crianças, mostrando para essas crianças que é possível mudar a realidade, a gente vai conseguir despertar para que eles busquem oportunidade. Eu não acredito que vai chegar uma hora em que todas as pessoas vão receber oportunidades iguais, mas eu acredito que a pessoa, ela aprende que ela precisa buscar a oportunidade dela. Então, hoje tem sido esse o meu trabalho, além de fazer um trabalho de ensino gratuito através das redes sociais, eu tenho os livros, tem todo esse movimento que a gente faz levando a educação financeira, mas eu tenho uma missão grande da gente entrar formalmente através das escolas particulares, mas principalmente das escolas públicas, a gente consiga alcançar essas crianças das comunidades também. Aline, as novas tecnologias estão transformando a maneira como as pessoas aprendem, seja na educação, na arte, cultura, nas finanças. Qual é o papel das plataformas online nesse processo educativo e como é que o seu instituto está utilizando essas ferramentas, né, você falou em mídia social, para ampliar o alcance do público, em especial daqueles considerados mais vulneráveis financeiramente? Vocês estão usando alguma nova tecnologia nos programas? Hoje a gente usa aplicativos para aulas, então os meus alunos podem estudar em qualquer lugar do mundo. Inclusive, a gente tem um trabalho muito grande na Angola, com uma educadora formada pelo meu instituto, que só teve conhecimento dessa metodologia por causa das redes sociais e através da nossa plataforma de ensino. Então, nossa escola hoje ela é online. Dentro da nossa metodologia para ensinar crianças, nós criamos uma escola para pais. As crianças aprendem na escola e os pais têm aulas online, onde eles vão aprender a fazer essa gestão do orçamento familiar, fazer investimento para eles e para os filhos, utilizar milhas aéreas para fazer aquela viagem no final do ano. Então, a gente usa plataformas também e, através dos conteúdos gratuitos, a gente consegue alcançar as pessoas que hoje não têm condição de pagar por uma formação, por um treinamento. A gente combina todos os recursos para que a gente consiga chegar cada vez em mais pessoas. E no caso de empreendedores e startups, a educação financeira também pode beneficiar essa classe? Com certeza, os empreendedores precisam aprender a lidar com o dinheiro, fazer uma gestão financeira. Hoje a gente vê que o maior problema de quem começa a empreender, ele começa por necessidade e ele vê ali que ele precisa começar a fazer alguma coisa para ganhar o dinheiro começa a entrar e ele não tem nenhum ensino de como fazer essa gestão. Ele começa a juntar o dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal, daqui a pouco ele faz uma dívida no nome da empresa para comprar alguma coisa para ele e perde o crédito, depois ele não consegue começar o negócio. Então, a educação financeira, ela é fundamental para esses pequenos empreendedores, para os grandes também, mas os pequenos empreendedores que não têm outras pessoas que façam por eles. E as plataformas digitais, elas são muito poderosas, desde o momento em que eles podem usar para promover os próprios serviços e produtos. Então, a internet hoje abriu portas e oportunidades para quem não tem dinheiro para alugar uma loja, ele pode vender utilizando as redes sociais, com baixíssimo investimento ou muitas vezes zero investimento, só pedindo indicação de amigos ele consegue usar essas redes gratuitas. E também outras redes com aplicativos que têm custo muito baixo, mas ele pode usar para poder divulgar o trabalho dele, pode divulgar as lojas. Então, a tecnologia aliada ao empreendedorismo, ela tem criado novos empreendedores e mudado a realidade de muitas pessoas. Eu tenho alunos hoje que moram em cidades bem pequenas e trabalham com consultoria financeira e hoje têm salários, renda, né, de mais de 10 mil reais trabalhando em casa,
com o computador, ensinando educação financeira, muitas vezes ensinando para empresários, para empreendedores, para famílias, graças à tecnologia. Então, eu vejo como um ponto muito positivo a inserção da tecnologia na educação e nas finanças também. E quais são os maiores desafios que você enfrenta, né, ao tentar promover a educação financeira num país com altos níveis de endividamento e inadimplência como é o Brasil, né? E eu também queria saber qual o impacto mais significativo que você observou nos seus alunos após eles passarem pelos seus cursos. Você poderia compartilhar alguma história de sucesso de algum de seus alunos? Claro, um dos grandes desafios é que as pessoas acreditam que só vai precisar de educação financeira quem tem dinheiro para investir. Por incrível que pareça. Muitas vezes a gente fala sobre educação financeira e alguém fala assim, mas eu não tenho dinheiro, então eu não posso ter educação financeira. Ou estou endividado, eu não vou pagar por educação financeira, eu tenho que me organizar primeiro para depois pagar pela educação financeira. E não, completamente ao contrário. Quanto menos conhecimento você tem, você precisa investir. E aí cada um vai investir no nível que pode. Desde comprar um livro que tem um custo muito acessível, começar a ler o livro e colocar em prática, como se inscrever num curso para aprender para a própria vida, ou num curso profissionalizante que vai fazer com que ele tenha uma profissão nova. A gente tem curso de pós-graduação para aqueles profissionais que já têm faculdade. Então, esse olhar, essa compreensão da importância da educação financeira ainda é uma dificuldade. Nas escolas, por exemplo, muitas vezes as pessoas acham que não precisa de educação financeira para a escola pública, porque aquele grupo de alunos não tem dinheiro. É completamente o contrário. Aí mesmo que precisa, porque a gente precisa ensinar... Daí que vem a inadimplência, né? Que não vai ter o consumo, porque vai ficar endividado. Porque aí eles recebem. Eu já tive alunos que começaram minha formação profissionalizante que estavam pagando a formação com auxílio de Bolsa Família. E hoje tem renda de 5 mil, sustenta a família, porque aprendeu uma profissão. Então, a gente olhar para isso como uma forma de tirar as pessoas desse significado de escassez, desse momento de escassez, é muito importante. Então, mudar um pouquinho a visão das pessoas, que educação financeira não é só investimento. Educação financeira vem lá da base, a gente precisa em todas as áreas, a gente precisa mudar isso. Sobre casos, a gente tem vários casos, né? E tem casos que a gente é muito grato por ter isso, pessoas que relatam que já passaram por momentos de ter que tirar a própria vida, porque estavam passando por situações que não conseguiam resolver, e conseguiram, entenderam que podiam sair do endividamento, saíram, aprenderam uma profissão, hoje ensinam outras pessoas. E a gente tem histórias de famílias como a família lá do norte, de ribeirinhos, que sobreviviam com uma ajuda de Bolsa Família, e a família toda conseguiu, com 7 filhos, imagina, 7 filhos ribeirinho, com menos de um salário mínimo, e hoje eles conseguiram gerar renda, a família se organizou financeiramente, aquele pai de família começou um pequeno negócio, conseguiu se organizar, o casal fez a primeira viagem da vida juntos, depois eles foram levar os filhos para viajar, e era uma família de uma comunidade extremamente humilde, que conseguiu essa mudança. A gente tem extremos, e temos histórias de empresários com dívidas de mais de 1 milhão, que não viam formas de resolver isso e conseguiram sair do endividamento, resgatar a empresa, fazer a empresa crescer cada vez mais. São muitas histórias que a gente coleciona aqui e eu tenho o prazer de ver no dia a dia como que isso é real, né, na vida das pessoas. Para a gente encerrar, Aline, como você vê o futuro da educação financeira no Brasil e no mundo? Existem tendências que você acredita que moldarão o campo nos próximos anos? Eu vejo um crescimento muito grande, mas não de curto espaço de tempo. É um trabalho que a gente tem aí para os próximos 30 anos, e eu estou formando jovens para que eles mantenham aí, sigam com essa missão, porque é um trabalho que a gente precisa mudar o comportamento. Desde a infância, tirar essa visão do consumismo que leva também ao endividamento e mudar essa visão para uma visão de empreendedorismo,
onde a gente gera renda e sabe utilizar bem os recursos. Então, vejo o crescimento tanto na área do empreendedorismo, tendo uma visão um pouco mais profissionalizada. A gente vem com o empreendedorismo muito amador, no sentido de os empreendedores terem pouquíssimo conhecimento sobre gestão financeira, e nos próximos anos eu vejo isso sendo implementado. Os recursos tecnológicos, né, os aplicativos. Hoje a minha empresa também desenvolve um sistema de gestão financeira para empresas que traz uma visão da inteligência financeira. Então eu vejo o crescimento desses aplicativos, da tecnologia ligada ao conhecimento para ajudar as pessoas. E eu vejo um movimento muito forte nos adolescentes e pré-adolescentes na visão de investimento para o futuro. Eles cresceram, nasceram com a tecnologia, eles têm muitas oportunidades, mas eu já vejo, na realidade de hoje, muito mais adolescentes que gostam do assunto de dinheiro do que quando eu era adolescente. E eu vejo que isso é uma tendência grande aí para os próximos anos. Aline, muito obrigada pela participação, eu adorei o nosso bate-papo e eu quero parabenizá-la, principalmente por transformar a relação das pessoas com o dinheiro. Laura, obrigada pelo convite, adorei também contar um pouco da minha história, de como a gente está fazendo para levar essa educação financeira, como mudou a minha vida. Eu acredito que pode mudar a vida de qualquer pessoa que decida estudar, se aprimorar e investir em conhecimento para mudar de vida. Então, gratidão pelo convite e quando precisar, a gente vem aqui falar um pouquinho mais. Até mais, Aline. Tchau. E a você que nos acompanhou, obrigada pela companhia. Continue ligado na programação aqui da TBO, a TV que você se vê.